Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a evolução da Libra e da Bolsa Britânica e também no outro lado do Atlântico, a evolução do Real e da Bolsa Brasileira Bovespa. Marco? Obrigado, André. A semana passada em Wall Street foi mais uma semana de vermelho. Como podemos ver aqui no mapa, as energéticas tiveram um comportamento ligeiramente melhor do que o restante mercado, apesar de não ter sido tão negativo como a semana anterior, mas o vermelho dominou de novo. Este é o mapa em relação a um ano atrás, e não é tão negativo como o registro desde o início do ano, porque apanhou o final de 2021, que foi positivo para os mercados. E podemos ver aqui algumas divergências interessantes, como, por exemplo, a Apple com uma queda de 2% de há um ano para cá, enquanto a Google perde mais de 27% e a Amazon mais de 30%, e o Facebook, ou Meta, neste caso, 60%. Portanto, houve aqui claramente uma escolha dos investidores na componente tecnológica e houve empresas preferenciais. Destacar aqui também para as empresas ligadas ao consumo, nomeadamente Coca-Cola, Pepsi, General Mills, Kellogg's, que têm tido um comportamento bastante melhor do que o mercado em geral. Em relação ao resto do mundo, na última semana, nisto, geralmente, tivemos aqui as empresas energéticas a valorizar e a China com um comportamento relativamente melhor do que o restante do mercado. Em relação aos setores e aos grandes mercados, como podemos ver, quase vermelho em todo lado, o verde que está aqui são ETFs que investem na queda do mercado. Portanto, de resto, tivemos aqui quedas relativamente similares entre os mercados emergentes e Wall Street em específico. A Europa comportou-se melhor do que os Estados Unidos. Em relação aos gráficos, este é o gráfico da Libra dólar, que nós já visitámos aqui num programa anterior, e portanto quebrámos os mínimos de 1985, mas a semana passada foi de reviravolta. Portanto, esta barra grande verde que está aqui foi a reviravolta da semana passada, depois da intervenção do Banco de Inglaterra, e vamos ver como é que se irá comportar esta semana, sabendo que já houve um passo atrás no plano que foi anunciado pela Primeira-Ministra e pelo Ministro das Finanças. Vamos ver se será suficiente para acalmar os mercados, sendo que o FTSE continua com perspectivas bastante negativas, continua a referir que poderá vir testar aqui esta linha inferior laranja, e é que será o grande teste se realmente consegue recuperar ou se irá registrar novos mínimos no ano, e portanto os mercados aqui, os gráficos não enganam, o perigo ainda não passou para o mercado inglês. Em relação ao real, moeda brasileira, até se tem comportado relativamente bem em relação ao dólar, portanto não tem havido aqui uma quebra muito significativa. O dólar é que tem estado muito forte, mas não tem havido uma grande quebra por causa do receio das eleições e do que possa sair daí. Portanto, temos aqui o dólar real, que ainda não quebrou sequer os máximos de julho. Em relação ao Bovespa, o cenário é exatamente o mesmo. Portanto, claro que houve quebras desde o início do ano, mas houve aqui uma forte recuperação em julho, agosto, e agora está a lateralizar. Não está a cair como Wall Street ou como a Europa. Portanto, aqui uma performance relativamente superior, alguma confiança dos investidores, independentemente do próximo presidente. É tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui precisamente para o Brasil, já houve aqui a primeira volta, vamos ter nova ronda no final deste mês. Lula ficou aqui à frente, mas não muito distante também de Bolsonaro. Aqui a pergunta é: os investidores têm receios ou têm mostrado aqui receios sobre a evolução ou do que é que poderá ser o day after das eleições brasileiras? Eu penso que não. Acho que a comunidade de investidores está tranquila com qualquer cenário, que é, já se sabia que o Lula da Silva tinha uma votação expressiva no primeiro turno e podia até ser eleito à primeira volta, portanto havia muitas sondagens a indicar isso.
mas por outro lado o Brasil foi dos poucos mercados em que, revisitando a conversa que tivemos na primeira parte, reagiu atempadamente. Portanto, as taxas de juros subiram muito nos últimos 12 meses, estão a níveis acima de 13%, e portanto o real tem sido uma moeda que se tem comportado bem exatamente por isso. Tem havido menos fluxos de reais a sair do Brasil para converter em investimentos em dólares ou em euros. Portanto, neste ciclo que é diferente no Brasil, as ações e as empresas também já se adaptaram a taxas de juros mais elevadas e, portanto, também estão com uma valorização muito mais barata em termos do preço comparado com os seus ganhos. Há problemas setoriais, portanto, as empresas que estão mais relacionadas com o setor de retalho têm sofrido mais e temos empresas que perderam mais de 75% do seu valor de mercado, mas essas más notícias já estão incorporadas no Brasil mais do que estão, se calhar, nos outros índices mundiais. E, portanto, eu acredito que, independentemente de quem é o presidente que vai tomar posse após a segunda volta, vai enfrentar uma conjuntura nos próximos 4, 5 anos que pode ser favorável ao nível macroeconómico, no sentido em que vai apanhar, de certeza, o início da descida das taxas de juros, assim que a inflação estabilizar no resto do mundo, e uma retoma do consumidor brasileiro que já sofreu bastante no último ano. E, portanto, acho que há esse fator positivo aqui a sustentar o índice brasileiro e o real e que tem visto até um influxo recorde de fluxos de investidores internacionais. Olhando aqui... E o que é que... Força. E o que é que tu achas da intervenção, neste caso do Banco de Inglaterra? Achas que vai conseguir segurar, mudando aqui um bocado o diapasão, vai segurar a Libra e estancar os problemas que existem, nomeadamente nos fundos de pensões? Eu acho que para já não. Portanto, eles criaram aqui uma tempestade, digamos assim, em casa própria. E, portanto, vão mais uma vez, este tema da credibilidade é muito importante nos mercados, porque se eu estou a investir no mercado, apanho um susto, não vou voltar a investir só porque no dia a seguir me dizem não, espera lá, afinal está tudo resolvido. Portanto, eu vou esperar para ver. E, portanto, creio que demora algum tempo a recuperar a credibilidade e os mercados a acalmarem este medo que tiveram, de repente, da situação fiscal no Reino Unido se alterar radicalmente. E, portanto, não é uma situação que se resolva do dia para a noite e vai haver alguma pressão sobre a Libra. No futuro, com impostos mais baixos, e uma vez que o Reino Unido se afastou da Europa e poderá ser mais autónomo em termos energéticos, etc., poderá haver condições mais facilitadas de fazer negócio no Reino Unido. E aí poderá, a médio e longo prazo, atrair de novo empresas, cérebros, etc., e voltar a ter uma economia mais pujante, até crescendo mais rapidamente do que o resto da Europa. Mas estamos ainda longe, portanto, desde a queda do Império Britânico, o Reino Unido tem vindo a perder importância e continua a perder importância neste enquadramento geopolítico mundial. E, portanto, isso é inegável e acho que não é uma solução rápida. O que fizeram esta semana não vai resolver esta crise de confiança de um dia para o outro. Muito bem, Nuno, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.